Fala, meus queridos, tudo beleza? Elisson Augusto de volta aqui para o canal Bom de Obra. Hoje um cenário tanto quanto diferente. Cenário só que não, né? Eu tive uma ideia aqui, tava pensando. Para quem me acompanha já tem aí algum tempo, sabe que eu administro, que eu toco obras em vários condomínios. Então tem vários pontos da cidade onde eu tenho obra. E uma grande parte do meu tempo eu passo aqui dentro do carro. Cerca de duas horas e meia mais ou menos por dia, eu fico dentro do carro me deslocando entre as obras. E eu sempre mostro as obras, sempre mostro curiosidades, sempre mostro as coisas e os andamentos aí da obra, né? Só que eu tive uma ideia hoje. Hoje eu desci de casa, estou descendo para a primeira obra, estou indo para o Alphaville. Tive uma ideia, depois vocês me contam aí no comentário o que vocês acham dessa ideia, se é legal, se eu devo continuar, se eu não devo continuar. Eu pensei em gravar alguns vídeos respondendo perguntas que eu recebo lá no Instagram, ou algumas perguntas que o pessoal deixa aí nos vídeos do YouTube, e depois publicar aqui no YouTube, é claro. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia, porque no trajeto, entre ir para uma obra e outra, no deslocamento, como eu perco muito tempo fazendo isso, então dá para aproveitar e responder muita gente questionando aí dúvidas técnicas, dúvidas sobre como é trabalhar com obra, enfim, tem muita coisa aí que dá para ser respondido. Beleza? Deixa nos comentários aí o que você acha, se eu devo ou não continuar com esse tipo de vídeo. É claro que os vídeos nas obras vão continuar, obviamente, e lá no Instagram também. E aí, mas deixa aí seus comentários, ver o feedback aí de vocês, ver se eu continuo ou não. Beleza? Então, bora pro vídeo de hoje, aproveitar o caminho aí, até a primeira obra vai uma meia hora mais ou menos até chegar. Então, dá para responder muita coisa, dá para falar muita coisa legal. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira pergunta que eu vou responder, eu vou olhar aqui no outro celular, é do João Guilherme. João Guilherme pergunta: o que aconteceu com a construção civil em relação aos valores? Bom, pessoal, quem está acompanhando o mercado, quem acompanha a construção civil, ou vai fazer uma reforma em casa, ou vai comprar algum material relacionado, à construção civil, sabe que os preços deram uma disparada. O mercado aí bombou, explodiu, preços aí dobraram, triplicaram, dependendo do insumo aí até chegou a triplicar o valor, como por exemplo o cobre, como por exemplo o aço da construção civil, tem vários materiais aí que chegaram a triplicar de preço, ficou bem caro realmente. Gente, economicamente falando, a gente vê a situação aí de países que recebem material que o Brasil exporta, né? Então assim, minério de ferro, por exemplo, a China importa bastante. Então o pessoal exporta, fica pouco produto no mercado, sobe, né? É a questão da demanda. Outra coisa, quando veio aí a paralisação, né? As pessoas sentiram a necessidade de uma casa um pouco mais confortável, uma casa um pouco maior, uma casa um pouco mais organizada. E aí o que aconteceu? A galera começou a gastar muito, começou a vender muito, gerou escassez no mercado, logo o preço subiu, né? É a lei da procura e da oferta. Mas tem outro fator aí que é a questão de percepção de valor. As pessoas também começaram a perceber que a casa, o imóvel, ele tinha um valor aí. Principalmente quando você tem que ficar alocado dentro da casa. Aí você não pode sair pelos motivos que a gente já sabe. Que eu nem posso falar o nome aqui no vídeo, que é capaz do YouTube derrubar esse vídeo. Ou dar menos engajamento. Bom, enfim. E daí se gerou dois tipos de inflação, né? Inflação que economicamente é gerada, né? Que eu não consigo falar com propriedade disso porque eu não sei, mas a gente sabe que tem a inflação que é gerada pela economia, que é questão de exportação, questão de
de demanda de outros países que o Brasil manda o material para fora e questão de importação também, né? O que o Brasil precisa importar, o dólar caro. E existe a inflação que é gerada pelas pessoas, a inflação onde as pessoas tiveram aí a percepção de valor do negócio e subiram o preço. É um fato consumado. Só que assim, ao mesmo tempo que construir se tornou caro, a venda também se tornou cara. Então assim, igualmente o valor que a gente pagava para executar uma obra subiu igual, porque o valor da casa no final, na hora da venda, também subiu. Aí ficou um valor lá em cima. Agora, se tem alguma expectativa de baixar esse valor, negativo. Zero expectativa de baixar esse valor. O que a gente precisa fazer é se adequar aí ao novo estilo do mercado, né? Se adequar aí economicamente e seguir em frente, parar de ficar chorando as pitangas, tá? Eu falo assim, eu consigo falar com propriedade do mercado que eu estou inserido, tá? Apesar de ser uma indústria da construção civil, é tudo construção civil, só que eu atuo em determinada área do mercado que é um pouco diferente, que é o médio e alto padrão. Então, o médio e alto padrão, difícil ter uma queda muito brusca aí, de reduzir, sempre está rodando, entra crise, sai crise, entra governo e sai governo, sempre está em alta esse nicho do mercado médio e alto padrão. Bom, próxima pergunta aqui, espero que tenha te ajudado aí. E vamos para a próxima pergunta, que é da Fernanda Albani. Fernanda pergunta: em qual etapa da construção eu consigo economizar mais? Ou em qual etapa da construção eu vou tender aí a gastar mais? Bom, vamos lá. Na construção civil existe, né, uma curva que a gente chama de curva ABC, onde essa curva ela mostra pra gente aonde da construção se gasta mais, aonde se gasta menos. Então no começo se gasta muito e se produz pouco, e no final tende a gastar um pouco menos, no meio ali, quer dizer, da obra, tende-se a gastar um pouco menos, e aí no final gasta um pouco mais porque é o acabamento, tá? O material básico, ele não impacta muito forte na hora da construção. Então tijolo, cimento, areia, pedra, não tem um impacto tão forte na construção. Já o aço, já a parte de acabamento, vai dar uma diferença assim enorme. São os itens que dá para trabalhar. É claro que o aço você não consegue substituir por outro tipo de material. Se o método construtivo que você escolheu, claro, para fazer vai muito aço, você vai acabar gastando um pouco mais. E no final o acabamento. O acabamento dá sim para fazer escolhas inteligentes e batalhar aí nesses grandes home centers, né? Leroy, Telhanorte, C&C, Dicico, tem bastante aí grandes home centers que você consegue pegar uma promoção de porcelanato, uma promoção aí de materiais de acabamento e que vai dar uma puta diferença lá no final da obra. Então você vai ver assim, às vezes você pega um porcelanato que estava R$ 150 o metro quadrado, você pega uma promoção de 90, de 80, já aconteceu comigo. Acabamento de registro, por exemplo. Acabamento de registro parece que não impacta muito na obra, né? Mas tem um valor bem considerável dependendo da sua escolha. A gente pega assim, acabamento de registro. Se a casa tem a água quente e água fria, por exemplo, tem aí uns 4 banheiros, você vai ter aí uns 40, 50 registros. Se você gastar aí R$ 500 por acabamento de registro, você vai gastar 20 pau nesse item, gastar R$ 20.000. Mas tem os acabamentos também da Deca, da Croma, tem vários outros tipos de acabamento que dá para ser utilizados, que são tão bonitos quanto e que tem um valor bem reduzido, né? Existem os acabamentos aí bonitos da Deca que não custam nem R$ 100, mas daí é escolha, né? Você passa de R$ 2.000 de acabamento de registro, olha só que interessante, para os mais caros, 20, 30 mil reais. Itens assim como acabamento de ferragem de porta, fechadura, dobradiça, também você tem uma gama gigante aí de opções
e que você pode gastar em, putz, 3, 4, 5 mil reais por fechadura. Aí sua casa tem 10 portas, você gasta aí literalmente uma fábula de valor em fechadura. Então, o acabamento, para mim, tá? O acabamento é algo que vai aí nortear o valor final da sua construção, e é um item que dá para você perder tempo, gastar sola de sapato, que você vai conseguir economizar uma grana boa. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a pergunta do Guilherme Ferreira. Guilherme pergunta: steel frame ainda... O steel frame vale a pena construir com steel frame? Bom, vamos lá, o que é steel frame, né? Steel frame tem se falado bastante, cada vez mais avançando no mercado. Tem gente falando que é um absurdo o Brasil ainda usar tanto tijolo, usar tanto concreto. É um método construtivo que é utilizado lá nos Estados Unidos. Tem muitos países aí que utilizam bastante esse método construtivo, né? O compensar depende de compensar no quê? Compensar financeiramente, compensar em questão de manutenção, compensar em questão de velocidade de execução, em geração de resíduo. Eu acho que para o mercado brasileiro ainda é um negócio muito novo. Ainda tem que batalhar em muitos e muitos anos para esse material começar a ser mais utilizado, mais difundido. Eu falo aqui pela minha região, de todos os imóveis, tá? Aqui eu estou na cidade de Sorocaba, atendo Sorocaba e região. De todos os imóveis, tá, que eu fui visitar, que foram construídos nesse método, para mim não serve. Questão de acabamento, questão de alinhamento, questão das emendas das placas. Pode ser que eu não tenha conhecido nenhuma empresa realmente boa que faça um serviço de qualidade, mas eu já fui conhecer bastante. Inclusive tem marcas aqui conhecidas nacionalmente que executam, né, que fazem esse projeto em steel frame, que é super conhecido. E sinceramente eu não gostei do tipo do acabamento, da foto final que ficou. Você começa a olhar, tem bastante coisa torta, bastante coisa fora de esquadro. Para mim não serve. Mas são métodos novos, né? No Brasil ainda bem, e que com o tempo aí capaz que pegue, desde que o valor aí seja um pouco mais baixo, né? Ou pelo menos compatível. Porque se hoje a gente fala do médio alto padrão, que eu estou inserido nesse mercado, o steel frame ele fica praticamente o mesmo preço. E questão de prazo, vai ganhar aí 3, 4 meses em relação ao método convencional. E sinceramente eu acho que não compensa. Por hora, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não compensa esse método construtivo. Eu ainda vou para o concreto armado, eu ainda vou para a alvenaria convencional, para o reboco, para a pintura, para os métodos convencionais. Mas quem sabe aí no futuro a gente tem coisas boas, coisas novas aí entrando no mercado. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. O primeiro vídeo aí do voo de táxi, você sabe, tava morrendo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Se você achou que fez sentido esse vídeo, deixa nos comentários aí também para eu saber se eu paro, continuo, continua. Para eu saber se eu continuo fazendo essa série. Estou chegando aqui no Alphaville, na primeira obra que eu vou visitar do dia hoje. Eu já olho aqui no computador de bordo do carro, 35 minutos de trajeto. Então, para você ver como eu tenho esse deslocamento, gera um tempo ocioso que pode ser produtivo, que pode ajudar muita gente. Beleza? Deixa aquele like também, que vai nos ajudar de montão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.